Olá, meus queridos! Aqui quem vos fala é o professor Sandrão de Bangu e na videoaula de hoje nós trabalharemos a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm trata do comportamento diferenciado apresentado pelos diversos materiais à passagem da corrente elétrica. Vamos tentar entender isso um pouquinho melhor? Vamos lá? Começaremos o nosso estudo de eletrodinâmica falando sobre um cara chamado de efeito Joule. O que é o efeito Joule? O efeito Joule é a transformação de energia elétrica em energia térmica, ou seja, transformação de energia elétrica em calor. Muitos aparelhos utilizam o efeito Joule como base para o seu funcionamento. E aqui nós temos alguns exemplos de aparelhos que utilizam o efeito Joule como funcionamento. Temos aqui um secador de cabelo, né, que ele transforma a energia elétrica em energia térmica para aquecer o ar, né, e secar os cabelos de quem utiliza esse aparelho. Nós temos uma churrasqueira de resistência, né, que possui uma resistência elétrica. Essa resistência, os elétrons, ao percorrerem essa resistência, chocam-se com os átomos do material que constituem essa resistência, e na perda de parte da sua energia de movimento, ou seja, a perda de sua energia cinética, de parte dela, essa energia perdida é transformada em calor, né? Calor este utilizado para a, a confecção do nosso delicioso churrasco. Também temos o ferro de passar, que utiliza o efeito Joule como base de seu funcionamento, né? Ele transforma energia elétrica em calor para passar as roupas. O chuveiro elétrico também transforma energia elétrica em calor para aquecer a água que nos banha. Agora, esse cara aqui, a lâmpada, a fonte dele de funcionamento não é o efeito Joule. E o efeito Joule, neste caso, não é algo bom. Por quê? A lâmpada, a finalidade dela é transformar energia elétrica em energia luminosa, ou seja, transformar energia elétrica em luz. Porém, se a gente pegar uma lâmpada que está acesa durante algum tempo, a gente percebe que ela está quente, né? Isso significa que nem toda a energia elétrica fornecida a esta lâmpada foi utilizada para a finalidade de funcionamento dela, que é produzir luz. Isso significa que boa parte da energia elétrica fornecida à lâmpada foi transformada em calor, ou seja, o efeito Joule. E a finalidade da lâmpada não é fornecer calor, e sim fornecer luz. Então, isso significa que parte da energia elétrica está sendo desperdiçada em forma de calor, né? Ou seja, está havendo perda de energia em forma de calor, né? Então, essas lâmpadas que a gente chamava de lâmpadas incandescentes, essas lâmpadas incandescentes são chamadas de lâmpadas burras porque elas perdem muita energia, ou seja, nem toda a energia que ela recebe, energia elétrica, é transformada em calor, em luz. A maior parte da energia elétrica ela é convertida em calor e isso significa um desperdício de energia e um aumento na conta no final do mês, né? A resistência elétrica de um condutor está diretamente relacionada ao seu comprimento. Quanto maior o comprimento do condutor, mais difícil é para os elétrons percorrer esse condutor. Ou seja, quanto maior for o comprimento, maior será o número de colisões que os elétrons sofrerão com os átomos que constituem o material do condutor. Então, fazendo com que eles percam energia durante esse processo. Então, o que acontece é mais difícil
para os elétrons se propagarem em um condutor, quanto maior for o seu comprimento. E isso implica diretamente na resistência elétrica desse condutor. Então, a resistência elétrica de um condutor, ela aumenta com o comprimento do condutor, ou seja, ela é diretamente proporcional ao comprimento do condutor. Isso significa dizer o quê? Que quanto maior o comprimento, maior será a resistência apresentada por esse condutor. Quanto menor o comprimento desse condutor, menor será a resistência elétrica apresentada por ele. Agora, qual é a influência da área de um condutor na resistência elétrica desse condutor? Bem, o que nós temos é que, para ser atravessado, os elétrons eles necessitam de um determinado caminho. E o condutor ele vai funcionar como se fosse uma rua. Então, imagine uma rua onde eu tenho uma determinada quantidade de carros que tem que atravessar essa rua. Isso gera um engarrafamento. Então, para diminuir esse engarrafamento e melhorar o fluxo dessa via, o que se faz? Se faz obra para alargar essa rua para promover uma melhor fluidez dos carros dessa via, né? E isso acontece com os elétrons, né? Os elétrons eles se movimentam de maneira bem mais fácil quanto maior for a área desse condutor. Então, quando nós temos uma área grande, os elétrons eles se movimentam através desse condutor com facilidade. Quando tem um condutor de área pequena, essa área reduzida ela vai dificultar o movimento dos elétrons. Então, a resistência elétrica de um material ela está associada à área de maneira inversa, né? A resistência elétrica é inversamente proporcional à área do condutor. Ou seja, quanto maior a área, maior a facilidade dos elétrons em se movimentar. Isso implica em uma menor resistência. Agora, quando eu tenho uma área menor, isso vai dificultar o movimento dos elétrons, fazendo com que o condutor apresente uma maior resistência. Então, resistência elétrica ela é inversamente proporcional à área. Aumentando a área, a gente reduz a resistência do condutor. Diminuindo a área, a gente aumenta a resistência do condutor. Tranquilo? Como nós vimos anteriormente, todos os materiais apresentam naturalmente resistência à passagem da corrente elétrica através deles, né? E uns apresentam mais resistência, outros menos. E essa capacidade de se opor à passagem da corrente elétrica através, né, ela é chamada de resistividade elétrica. Essa característica é chamada de resistividade elétrica. Então, ela é uma característica de cada um dos materiais. E a resistividade elétrica, ela é representada para a gente pela letra Rho. E do que depende a resistividade elétrica do material? Ela vai depender basicamente de dois fatores: do comprimento do condutor e da área desse condutor, né? A resistividade ela é calculada desta maneira aqui, ó. Resistividade, Rho, ela é igual à resistência elétrica apresentada pelo material vezes a área desse material dividido pelo comprimento desse material. A resistividade ela é medida no sistema internacional em ohm vezes metro. Então, dessa maneira, eu determino a resistividade, que é uma característica do material, né? Então, a resistividade é resistência elétrica vezes área dividido pelo comprimento. Área é medida em metros e comprimento, perdão, área é medida em metros quadrados no sistema internacional e área em metros. Então,
Reestruturando isso, eu consigo determinar a partir dessa fórmula a resistência elétrica em função da resistividade. Então, a resistência elétrica de um condutor, ela vai depender do tipo do material, do comprimento do material e da área do material. Então, a resistência elétrica ela é diretamente proporcional ao tipo do material, ou seja, a minha resistividade. Ela vai depender diretamente do comprimento do material, ou seja, quanto maior o comprimento, maior será a resistência apresentada por esse material e inversamente proporcional à área. Ou seja, quanto maior for a área desse material, menor será a resistência apresentada por ela. Então, a resistência aumenta com o comprimento do material e diminui com a área, né? Aumentando a área, eu tenho uma menor resistência. Diminuindo a área, eu tenho uma maior resistência. Ok? Então, temos aí, para a gente finalizar, a segunda lei de Ohm. Resistividade depende da resistência elétrica, da área e do comprimento do material. Resistência elétrica, ela depende da resistividade vezes o comprimento do material dividido pela área do material. E assim a gente determina a resistência. Tranquilo? Bem, nós sabemos que o tipo de material ele impacta diretamente na resistência apresentada pelos condutores. Aqui ao lado nós temos uma tabela que mostra em ordem crescente de resistividade alguns tipos de materiais, né? Então essa ordem crescente, ela também está diretamente relacionada com a resistência do material. Quanto maior a resistividade do material, maior será a resistência elétrica que ele irá apresentar. Então aqui nós temos a prata, ela apresenta uma resistividade menor do que o cobre. Então isso significa que condutores similares de cobre e prata, o cobre irá apresentar uma resistência maior. Quando eu comparo prata e ferro, o ferro apresenta uma resistividade maior. Então, se nós pegarmos condutores similares, né, com as mesmas proporções de comprimento e área, o condutor de ferro apresentará uma resistência maior do que o condutor feito de prata. Tá? Então, aqui nós temos, na ordem crescente de resistividade e, consequentemente, de resistência elétrica, os materiais do menos para o mais, prata, cobre, alumínio, tungstênio, ferro, platina, manganina, silício e vidro. Ok? Só a título de ilustração. Para a gente fechar, vamos falar de condutibilidade. A condutibilidade que será representada pela letra grega sigma. E o que ela representa? Ela representa exatamente o oposto da resistividade. A resistividade, ela mede o grau de dificuldade dos elétrons em se movimentar por um condutor. E a condutibilidade, ela vai me dizer o grau de facilidade que o condutor apresenta à passagem da corrente elétrica. Então, quanto maior a condutibilidade de um determinado material, mais fácil é para os elétrons se movimentarem por esse condutor. Quanto menor a condutibilidade, mais difícil é para os elétrons se movimentarem através desse condutor. Então, a resistividade e a condutibilidade são grandezas inversamente proporcionais. Então, para que eu determine a condutibilidade, basta que eu faça o inverso da resistividade. Então, aqui nós temos a nossa fórmula que diz que a resistividade é 1 sobre resistividade. Então, condutibilidade é o inverso da resistividade. Então, basta que eu pegue o valor da resistividade de um material e divida 1 por esse valor.
o resultado dessa divisão me dará exatamente a condutibilidade desse material, ok? E a condutibilidade, ela é dada em ohms vezes metro elevado a menos 1, ou ohms por metro, ok? Beleza? E os materiais de alta condutibilidade, eles são chamados de condutores. Aí nós temos os exemplos de materiais que são bons condutores: prata, cobre, ouro, alumínio, ferro, aço, grafite. Temos os materiais que apresentam uma condutibilidade mediana, que são chamados semicondutores, né? Nós temos aí o germânio e o silício como exemplos. E nós temos os materiais que são os isolantes, que apresentam baixa condutibilidade. Aqueles materiais que apresentam um grau alto de dificuldade dos movimentos dos elétrons através deles, né? Então, baixa condutibilidade está relacionado aos materiais isolantes, né? E exemplo de isolante nós temos aí na nossa tabela o vidro e a borracha. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e um abraço do Negão. Um beijo.